Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Última rodada, eu ia falar Magnus Carlsen, Garry Kasparov contra Viswanathan Anand, duas lendas do xadrez mundial. Aqui é lenda mesmo, né? Aqui não é expressão que a gente usa ou alguma outra coisa regional, né? A lenda do bairro aqui, o Zóio, o Tripinha, não, lenda global de qualquer tempo, de qualquer lugar da história do planeta, né? Assim como outras lendas, Mikhail Tal, Bob Fischer, Capablanca, Magnus Carlsen, você nomeia tantos outros grandes nomes aí do xadrez mundial, né? Bora dar uma olhada nessa última rodada, confusão no tabuleiro, pancadaria no tabuleiro, saíram na mão aqui, não é exagero, mas quase isso, aqui uma guerra no tabuleiro aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui, Garry Kasparov abre aqui a partida com B3. Lembrando que é o Chess 960, todas as peças são embaralhadas, inclusive os peões, vocês podem observar. E aqui o Anand responde com C5. Kasparov joga com E3, ou seja, ele já abriu os dois bispos, né? Já abriu as diagonais dos dois bispos. D5 também, o Anand vai ganhando espaço. Bispo B2 coloca o bispo em fianqueto, já não ameaça capturar, mas aqui o peão já está cravado, né? Não dá para jogar. Peão avança se não cai o cavalo. Cavalo C6 foi jogado, bispo B5 já incapacita este cavalo de se movimentar. E F6 coloca granito, o cavalo quer jogar. F4 foi jogado, o cavalo vem para G6 e aqui então o Garry Kasparov tira o cavalo do canto, segue com o cavalo em F2 e aqui E6 jogado pelo Anand, possibilitando maior influência do bispo e também solidificando o peão central. Muito bem, até aqui equilibrada a partida, saíram bem nos 6 primeiros lances. E como continuar? Bom, você tem que tirar as peças que ainda não jogaram. Garry Kasparov joga com o cavalo C3 e aqui bispo D7, o Anand faz a mesma coisa. Tá todo mundo preparando para poder rocar. E o Garry já chega com uma pancada aqui com esse lance F5, tentando desmantelar o centro. Temos peão toma e agora esse peão ficou vulnerável, por isso o cavalo toma. E o Anand segue com o Grand Roque, meus amigos. O rei pula por cima da torre, né? Que a gente pensa que é só o cavalo que pula a peça. Outro dia colocaram isso aí no comentário. O rei também pula, ó. Aqui ele nitidamente deu um salto por cima da torre. E aqui o Garry Kasparov fica com ciúme e fala que você tá achando que o seu rei faz parkour? O meu também faz parkour. Pulou por cima da torre e aqui dama B8 foi jogado pelo Anand, dando mais mobilidade para a dama. Garry Kasparov joga com G3, coloca granito, bispo D6, o que o Anand tá querendo com esse lance? Garry Kasparov segue dominando o centro, lutando pelo centro com D4, torre de G vem para a coluna E, pressão nesse peão, isso aqui tá uma confusão sem fim, as peças tudo uma travancando a outra. E o Garry Kasparov segue com o melhor lance da posição. Aqui a gente vê o entendimento dos caras, né? Rei B1, galera. Rei B1 não é um lance fácil de encontrar, dando a casa de C1 aqui para o bispo se preciso for. E o Anand segue com o cavalo B4, os bispos aqui se encarando, tá atacando também o cavalo aqui em D5 e aqui a confusão rola solta, porque o Garry Kasparov segue primeiro com o bispo toma. E depois de torre toma, peão por peão, atacando aqui o bispo. E aqui é claro que é possível você jogar bispo por C5 mais o tigre de Madrás. O Anand agora vai para uma confusão tática. O Anand tá melhor no relógio, tá botando confusão aqui para cima do Garry. Segue com esse lance aqui chocante, bispo por G3. Aqui eu vou dar um brilhante, apesar de não ser o melhor lance da posição. Mas quando o tempo tá caindo assim, você criar essa confusão é sensacional. E esse lance não apenas captura um peão, mas também abre um ataque descoberto para cima do cavalo, que já tem 2 ataques e apenas uma defesa, mas também ataca o cavalo e também ataca a torre. Então, por esse fato, essa combinação é possível, né? Porque aqui se simplesmente peão toma, cavalo toma e o jogo vai embora com chances para os dois lados. E é exatamente como acontece agora, né? Cavalo toma peça, né? Cavalo toma, cavalo foi jogado, bispo por cavalo recupera material. E agora as torres aqui estão se encarando. Torre por D7 foi jogado. E aqui dá para jogar rei toma ou bispo por torre. O Anand prefere capturar aqui a torre, o melhor lance, porque também está atacando um peão. Garry Kasparov captura em G7. Anand captura em E3. Que loucura!
Que bagunça que está acontecendo. E nessa posição, brancas estão melhores segundo as máquinas. O Garry Kasparov teria que achar esse lance bispo C1, que estaria muito de acordo com o lance rei B1 que já foi jogado, e abriria a atividade aqui da dama. É claro que seria possível defender com dama E5, poderia ter trocas, mas os computadores apontam que aqui teria C6 e esse lance seria uma pancada, atacando duplamente aqui em B7, praticamente forçando a captura, ganhando um tempo sobre a torre e seguindo com trocas e capturando o peão de A7. Uma combinação fatal, cruel e genial aqui simulada pelos computadores, né? E eles acabaram não encontrando isso, mas essa continuação realmente seria muito forte, porque no final das contas a gente tem aqui 3 peões passados e conectados para as brancas. Não é muito fácil para as pretas conseguirem disparar esse peão até o final. O cavalo sempre vai poder ajudar. E enquanto isso, as brancas vão disparar o peão também. O rei também pode tentar encostar no peão, mas muito mais o cavalo, né? Então, talvez alguma vantagem aqui, uma boa vantagem para as brancas. Mas isso não aconteceu, porque o tempo já tá ruim para os dois jogadores. Garry Kasparov segue com o lance cavalo D3, que faz sentido, manobra o cavalo, protege o peão, protege a casa de E1. Agora precisa tirar o bispo daqui, da casa para o rei. Mas o Anand vai para o contra-ataque, meus amigos. Dama por H2, captura o peão, protege em H7. Garry segue com o lance A4, mais uma vez bispo C1 era necessário, o cavalo tá dando suporte, mas o Garry joga com essa ideia, que também é bem sensacional, mas aqui o Anand ele tem a possibilidade de jogar dama H1, não dá, a gente não fica percebendo por que esse lance é tão bom, né? Mas aqui se trocasse as damas e seguisse, por exemplo, com torre em E7, as pretas têm um peão a mais e podem estar melhores para jogar esse final. Então, seria uma boa possibilidade para o Anand, mas ninguém está enxergando mais nada. Cavalo em F4 foi jogado pelo Anand e de repente o Kasparov está de volta, meus amigos. Cavalo toma, bispo toma e rei em A2. Olha o contra-ataque do Kasparov, permitindo dama por C2, mas seguindo com dama em H1. Lance brilhante aqui do Kasparov, um lance difícil de encontrar. Indo para o ataque em B7, indo para o ataque em H7. Sensacional, a situação de alto risco, porque as pretas querem jogar um lance do tipo bispo E5 para dar mate, mas é o tipo de posição que tem um segredo no xadrez, um segredo especial, um segredo que não é muito revelado pelos grandes mestres, e eu vou revelar para vocês em primeira mão, né? Aqui, se vocês baixarem meu e-book, brincadeira, e eu vou revelar para vocês agora, e o segredo é esse: quem dá mate primeiro ganha. Anota essa dica, eu acho que você nunca parou para refletir sobre isso, é uma dica muito importante. Quem dá mate primeiro ganha, então não daria para jogar esse lance aqui ameaçando o mate, porque as brancas é quem estão dando checkmate. Primeiro nessa variante. Por isso a gente percebe o caráter de dois legumes dessa posição, não é? Realmente aqui tudo pode acontecer. Viswanathan Anand segue com dama em E4, evitando o checkmate, e aqui o Kasparov segue com dama por H7, renovando todo tipo de ataque. Torre por peão, dama D7 vem com mate. Por isso a posição é perigosa demais. Anand segue com o lance bispo E5, por enquanto aqui tá defendido, dá para segurar a posição, e aqui o Anand segue com o lance torre E7, meus amigos. O Kasparov, o Anand, ele joga duas vezes. O Anand joga duas vezes, joga bispo aqui e segue com torre E7. Aí sim, hein? Tá parecendo o campeonato aqui no bairro. Aqui no bairro acontece essas coisas direto. O cara mexe duas vezes, promove e joga de novo, né? Quando eu ver os dois reis estão em xeque, aí o cachorro passa e derruba o tabuleiro, é normal. Mas aqui não. Aqui é alto nível, e por isso aqui o Garry Kasparov segue com esse lance torre 7, que não é um lance bom, mas é um lance que na prática, com o tempo caindo, o Kasparov quer trocar a torre e quer começar a dar cheque perpétuo para cima do rei do Anand. Kasparov sentindo que o ataque tá ficando perigoso para cima do rei dele, né? O rei tá ficando totalmente exposto, por isso torre 7 foi jogado. No entanto, o melhor teria sido bispo por E5, difícil de jogar esse lance, né? Para poder seguir com torre C7 e jogar um C6 aqui, difícil isso, porque você tá levando ataque aqui. Agora, pelo fato da torre não tá ainda na coluna aberta, né? Senão teria ataque de mate já. Aí daria para jogar isso, dama C2 e por aí vai. A torre não consegue se juntar ao ataque, a dama sozinha não consegue dar mate, os peões estão longe demais para poder ajudar. E aqui existe sempre a ameaça de mate, então as pretas poderiam dar o cheque perpétuo, a gente teria aqui um empate.
mas o Kasparov não enxerga essa linha, até porque talvez ele tenha pensado que teria torre toma, mas na verdade aqui teria cheque, e esse seria mate se não houvesse a volta da torre, e aqui a gente iria para essa sequência forçante também, aonde Garry Kasparov poderia lutar pelo empate. Portanto, torre 7 de fato foi um erro, porque agora Anand segue com torre toma, dama toma, e aqui existe a possibilidade de jogar dama em E2, atacando o bispo, e é difícil de defender essa posição. É uma posição complexa porque a dama vai sair dando um monte de cheque para cima do rei do Anand. Essa era a ideia do Kasparov. No entanto, os computadores dizem que dama E2 ganha e não o lance jogado dama G2. E agora eu quero que levanta a mão. Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu quero ver quantos vão levantar a mão. Quem de vocês sabe por que que esse lance ganha e por que que esse lance não ganha? Deixa eu ver quantos levantaram a mão. Todos que levantaram a mão para fora da sala, são todos mentirosos ou amigos do Felipe? Não, porque é difícil para um ser humano, né? A gente saber isso, principalmente com o tempo caindo. Agora, mesmo sem ser com o tempo caindo, é o tipo de posição que é complexa demais para o ser humano, né? Então... o livro, a árvores, as possibilidades são muito complexas, muito difíceis para o ser humano lidar. O computador sabe, mas para o ser humano explicar por que um ganha e outro não é difícil. O Anand chupa o dedo, coloca no vento, o vento aponta para cá e ele joga esse lance dama G2. E agora... parece que dá para defender. Aqui, só para mostrar para vocês a linha que ganharia, seria dama em E2 e aqui teria cheque pra caramba. O rei vai acabar indo lá pro outro lado, tem que comer o peão. Agora, quando é esse tipo de mentira, eu vou falar comer mesmo, né? Porque aqui a gente usa uma linguagem felipesca. Comer o peão, aqui iria para essas trocas e no final das contas vai para um final melhor para as pretas, um final ganho para as pretas, porque... as pretas vão acabar promovendo primeiro aqui, vão sacrificar a dama naquele peão, nem precisaria fazer isso, mas é uma maneira muito simples aqui de ganhar esse final. Portanto, meus amigos, aqui ainda por isso esse lance foi um erro. As brancas podem empatar. Mas qual a chance de encontrar isso? Muito difícil por enquanto. O Garry Kasparov encontra o melhor lance. Aqui, dama em E7 foi jogado. Dama em E6 foi jogado. Por enquanto tá na linha do empate. Mas agora tem que achar esse. E é difícil porque esse e não esse. Não dá para explicar. Ainda mais com o coração saindo pela boca, o tempo caindo. O Kasparov vai para dama C8. É um show de erro dos dois lados, né? E isso acontece mesmo, tem gente que vai olhar isso e falar, isso é um sinal forte de que já... Não, qualquer jogador, pode colocar os jogadores mais jovens e tudo mais. Esse tipo de posição a gente está acostumado a ver isso, principalmente no Blitz, com o tempo caindo, né? É isso mesmo, é terra de ninguém, em qualquer idade, em qualquer nível. Aqui é terra de ninguém. Rei B6 foi jogado, dama D8 com cheque, aqui já errou de novo, porque aqui o único lance que ganha seria dama C6, agora vai explicar por quê, né? Tanto que aqui quando terminou a partida, eu vou mostrar até o final, mas quando terminou eles ficaram analisando lá um tempão essa partida, só se falou nisso, porque a complexidade aqui é gigantesca. Garry Kasparov encontra o melhor lance, dama D8 com cheque, ele tem a possibilidade aqui de empatar, e agora teria que achar um desses dois, mas o Kasparov acaba jogando o lance dama C8 e esse lance não ganha mais por conta de dama C6. Esse lance poderia ganhar, apesar do bispo cobrir, aqui agora sim teria dama C8, enfim, vamos só mostrar, mas muitas outras possibilidades poderiam existir, né? Aqui é quase loteria. Dama cobre foi jogada agora pelo Anand, Kasparov captura o peão de F5, mas agora dama D5, Anand vai para cima, não bom também esse lance, dama G2 teria sido melhor aqui, mas dama C8 tá vindo, mais uma vez, um final extremamente difícil, dama C8 chegou, Anand cobre aqui, foge com o rei. E aqui o tempo do Kasparov já está caindo, 9 segundos. Teria que achar bispo toma e jogar esse final com um peão a menos. Dá para jogar muito ainda. É muito difícil de defender isso daqui de brancas. Talvez exista alguma chance de empatar isso. Mas aqui é o tipo de partida que poderia ir mais 100, 200 lances se eles tivessem tempo no relógio, né? Mas aqui então o Garry Kasparov acaba não conseguindo fazer o lance a tempo. E perde aqui a partida. Vitória do Tigre de Madrás, meus amigos.
amigos. Anand mostrando por que também que ele é uma lenda. Derruba o boxeador Garry Kasparov e consegue essa vitória numa partida caótica com a precisão mais parecida com a nossa aqui, ó. Pela primeira vez aqui no torneio, jogando uma precisão parecida com a nossa aqui do bairro, né? Aqui, ó, 75, 79. O gráfico aqui de dente de serra, tô rico, tô pobre. É o que a gente tá acostumado no nosso dia a dia, mas como a gente pode ver, também acontece entre lendas, né? Principalmente quando o tempo tá caindo, né? Muito bem, meus amigos. E a classificação final acabou, portanto, o torneio. Garry Kasparov foi quem fez a maior pontuação. A gente não tem aqui um ranking consolidado, mas a gente faz uma matemática simples. Kasparov tá ganhando por 1 ponto aqui. Aqui o Kasparov tá ganhando por 4. 1 mais 4, 5. Tem 5 pontos de vantagem. O Anand ganhou com 3 pontos esse outro match. Então, 2 pontos a mais para Garry Kasparov, o campeão aqui do Torneio das Lendas. Muito legal esse torneio. Leva para casa uma boa premiação. Cadê a premiação para cada jogador? Aí tem que fazer a conta. Praticamente dividiram, aqui a pontuação foi muito parecida, né? Então praticamente dividiram aqui os 144 mil dólares. Tá aqui, ó, pronto. O ganhador ganha 70, o outro ganhou 50 e tem mais esses bônus aí e tudo mais. Ganharam um bom dinheiro aí para essa exibição aí, para esse espetáculo. Espero que vocês tenham gostado aqui desse espetáculo, dessas partidas esses dias e desse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!